Toda criança acredita na justiça. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o Higuruma. Então é pra você relaxar, dar play enquanto faz outra coisa e então bora. A justiça. Talvez seja uma das poucas coisas que todos nós compartilhamos. Antes mesmo de aprendermos matemática, antes de entender política, antes de descobrir como o mundo realmente funciona. Nós acreditamos que existe uma ordem. Acreditamos que pessoas boas recebem finais felizes, que pessoas ruins são punidas, que a verdade sempre vence, e que fazer o certo sempre vale a pena. E que, de certa forma, é uma ideia bonita. Bonita demais. Porque crescer significa descobrir que o mundo nunca fez essa promessa. E talvez seja por isso que a história do Higuruma dói tanto. Porque ela não é sobre um advogado, não é sobre um feiticeiro, nem mesmo sobre um personagem de Jujutsu Kaisen. Ela é sobre aquilo que acontece quando uma pessoa passa a vida inteira acreditando na justiça. E um dia percebe que ela talvez nunca tenha existido. Existe uma frase de Platão que diz: a pior justiça é parecer justo sem realmente ser. E talvez nenhuma frase descreva melhor o mundo em que Higuruma viveu. Porque desde pequeno ele enxergava algo que poucas pessoas enxergam. Ele não suportava ver alguém sendo tratado de forma injusta. Enquanto outras crianças desviavam o olhar, ele olhava. Enquanto outras acreditavam, ele questionava. Enquanto outras diziam, não é problema meu, ele sentia como se fosse. Talvez você até conheça alguém assim, ou talvez você tenha sido essa pessoa. Eu acho que no fim das contas, todo mundo já foi aquela criança que brigava quando via um colega sofrer bullying, que defendia alguém mesmo sabendo que poderia perder, que acreditava que fazer o certo era o suficiente. Mas existe um detalhe cruel sobre pessoas assim. Elas crescem e quando crescem descobrem que o mundo nem sempre recompensa quem faz o certo. Na verdade, às vezes acontece exatamente o contrário. Pessoas honestas são enganadas. Pessoas boas são exploradas. Pessoas gentis são usadas. Enquanto isso, as mentiras vencem, o dinheiro vence, a influência vence. E a justiça parece sempre chegar atrasada. Ou até simplesmente não chegar. Que é curioso. Porque quando somos crianças, pensamos que crescer significa entender melhor o mundo. Mas crescer muitas vezes significa apenas perder ilusões. Perdemos a ilusão do amor perfeito, perdemos a ilusão das amizades eternas, perdemos a ilusão de que nossos pais sabem todas as respostas. E alguns perdem até a ilusão da justiça. Mas o Higuruma se recusou a perder essa. Ele decidiu lutar por ela. Foi exatamente por isso que escolheu o direito. Não pelo dinheiro, não pelo prestígio, não pela carreira, mas porque acreditava que poderia mudar alguma coisa. Existe algo profundamente bonito em pessoas que escolhem profissões para diminuir o sofrimento dos outros. Médicos, professores, bombeiros, advogados, são pessoas que em algum momento da vida olharam para a dor do mundo e disseram: talvez eu consiga fazer alguma diferença. E durante muito tempo, Higuruma acreditou nisso. Acreditou que bastava encontrar a verdade, que bastava apresentar as provas, que bastava lutar o suficiente, porque a verdade venceria. Não venceria? Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece quando uma pessoa boa passa anos lutando e, no fim, ela perde? Não uma vez, nem duas, mas dezenas, centenas. O que acontece quando você acorda todos os dias disposto a salvar alguém e volta para casa sabendo que falhou novamente? Porque existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, ele aparece na alma. É o cansaço de acreditar, é o cansaço de tentar, é o cansaço de continuar esperando que as coisas façam sentido. E talvez esse seja o cansaço mais perigoso que existe, porque braços cansados descansam, mentes cansadas dormem, mas quando a esperança se cansa, algo dentro de nós começa a morrer. E ninguém percebe, porque a esperança não faz barulho.
Ela apenas deixa o ambiente um pouco mais frio, um pouco mais vazio, um pouco mais silencioso. Higuruma ainda colocava seu terno, ainda entrava nos tribunais, ainda defendia seus clientes. Mas por dentro, algo já havia começado a rachar, porque existe uma enorme diferença entre exercer uma profissão e acreditar nela. Durante muito tempo ele fez as duas coisas. Depois, restou apenas a primeira. E talvez essa seja a tragédia silenciosa de tantas pessoas. O professor que já não acredita na educação, o médico que perdeu a fé na medicina, o artista que deixou de acreditar na arte. Eles continuam trabalhando, continuam sorrindo, continuam vivendo, mas existe uma parte deles que ficou presa em algum lugar do passado. No dia em que perceberam que o mundo era muito maior do que os seus ideais, e muito mais cruel também. Existe uma cena de Jujutsu Kaisen que passa quase despercebida, mas que diz tudo sobre Higuruma. Antes de perder completamente a esperança, ele ainda tentava, mesmo sabendo que provavelmente ele perderia. Isso parece até que pequeno, mas não é. Porque continuar tentando quando você acredita na vitória é fácil. Difícil é continuar tentando quando todas as expectativas dizem que você vai fracassar. E é aí que a coragem nasce. Não quando temos certeza, mas quando escolhemos agir apesar da dúvida. E talvez seja exatamente por isso que Higuruma não seja apenas um personagem. De certa forma, ele é um espelho. Porque todos nós já tivemos um momento em que pensamos: vale a pena continuar fazendo certo? Depois de uma traição, depois de uma mentira, depois de uma injustiça, depois de ver alguém mal vencer. Essa pergunta aparece e ela é perigosa, muito perigosa, porque existem perguntas que não procuram respostas. Elas procuram desistências, e a pergunta que começou a destruir o Higuruma era até que simples, talvez simples demais. Se a justiça nunca vence, por que continua lutando por ela? E foi nesse momento, sem que ninguém percebesse, que a verdadeira batalha da sua vida começou. Não contra criminosos, não contra maldições, mas contra algo muito mais difícil de enfrentar. A tentação de deixar que a injustiça do mundo definisse quem ele seria. E Higuruma fica contra uma pergunta. E poucas coisas são mais perigosas do que uma pergunta que não encontra uma resposta. Porque existe uma diferença entre perder uma batalha e perder o motivo pelo qual você luta. Durante anos, Higuruma entrou em tribunais acreditando que a verdade possuía força, mas pouco a pouco ele começou a descobrir algo assustador. A verdade nem sempre vence. Às vezes, ela apenas fala mais baixo. Vivemos dizendo que a justiça ela é cega, mas talvez ela nunca tenha sido. Talvez ela apenas enxergue pessoas diferentes de maneiras diferentes. Porque existem pessoas que podem comprar tempo, podem comprar silêncio, podem comprar influência. E quando o dinheiro entra em uma sala, a verdade muitas vezes sai pela porta dos fundos. Imagina dedicar toda a sua vida para proteger as pessoas e perceber que as regras do jogo nunca foram feitas para elas vencerem. Imagina olhar para um inocente, saber que ele está dizendo a verdade, ter provas, ter argumentos, ter razão e ainda assim vê-lo perder. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Chega um momento em que você para de perguntar como isso aconteceu e começa a perguntar: será que isso realmente importa? Porque a repetição possui um poder assustador. Ela normaliza qualquer coisa. A repetição normaliza a violência, normaliza a corrupção, normaliza mentiras. E pior do que isso, normaliza a desesperança. No começo, cada derrota machuca, mas depois, ela apenas confirma aquilo que você já esperava. E talvez seja exatamente assim que a esperança morre. Não em um grande desastre, não em pequenas derrotas acumuladas,
É como uma gota caindo sobre uma pedra. Uma única gota não faz diferença. Mas milhares mudam completamente a sua forma. E o coração humano não é muito diferente. Não quebramos apenas por causa de grandes tragédias. Quebramos pelo peso das pequenas. A mentira que aceitamos, a humilhação que engolimos, a injustiça que fingimos não ver. O pedido de socorro que ninguém respondeu. Cada uma delas deixa uma rachadura. Quase invisível. Quase invisível, mas ela é real. Até que chega um dia em que a última gota cai. E todo mundo diz: ele mudou. Mas não. Ele estava mudando há muito tempo. Vocês apenas não perceberam. Talvez seja essa a parte mais triste da história do Higuruma. Porque ninguém nasce amargo. Primeiro, a pessoa acredita, depois ela espera, depois ela insiste, depois ela cansa. E só então ela desiste. Existe uma diferença enorme entre alguém que nunca acreditou na justiça e alguém que acreditou tanto que foi destruído por ela. Higuruma pertence ao segundo grupo. Ele não odiava o sistema porque era pessimista. Ele o odiava porque um dia o amou. E talvez isso seja a verdade para quase tudo na vida. As maiores decepções sempre nascem dos maiores amores, e só se decepciona quem um dia acreditou. Só sofre quem um dia se importou. Só perde a esperança quem um dia viveu dela. É por isso que pessoas indiferentes raramente quebram. Quem quebra é quem sentia demais. E o Higuruma sentia. Sentia cada inocente condenado, cada culpado absolvido, cada mentira aceita como verdade. Cada vida destruída por decisões tomadas longe da realidade. Mas existe um limite para aquilo que o coração suporta. E quando esse limite é ultrapassado, algo muda. Você deixa de perguntar: como eu posso melhorar isso? E começa a perguntar: será que vale a pena tentar? Essa é a pergunta que destrói professores, que destrói médicos, destrói os artistas, que destrói sonhos. Porque ela não ataca a sua capacidade, ela ataca o seu propósito. E um ser humano sem propósito é incapaz de viver. Foi então que Higuruma encontrou uma resposta. Não uma resposta correta, mas uma resposta. Porque seres humanos suportam quase qualquer sofrimento, desde que ele faça sentido. Quando a dor perde o sentido, começamos a criar explicações, começamos a procurar culpados, começamos a organizar o caos. E é exatamente aí que muitos deixam de buscar justiça e começam a buscar punição. Existe uma diferença enorme entre essas duas palavras. A justiça procura o equilíbrio, punição procura alívio. Justiça pergunta o que é certo, e a vingança pergunta quem vai pagar por isso. E quando a dor fala mais alto, essas duas vozes começam a parecer iguais, mas nunca foram, e nunca serão. Talvez seja por isso que Higuruma se tornou um personagem tão fascinante, porque ele nos obriga a olhar para um lugar desconfortável, aquele espaço onde pessoas boas começam, lentamente, a justificar atitudes ruins. E não porque nasceram más, mas porque estão cansadas demais para continuar acreditando. E talvez existia uma parte de Higuruma dentro de nós. Naquele dia em que você decidiu não ajudar mais ninguém, naquele momento em que disse cada um por si, naquela vez em que escolheu ficar em silêncio porque falar não mudaria nada. Esses momentos parecem pequenos, mas são exatamente eles que moldam quem nos tornamos. Porque ninguém muda de uma hora para outra. Mudamos nas pequenas concessões, nas pequenas desistências, nas pequenas vezes em que deixamos de ser quem éramos e quando percebemos já estamos vivendo uma vida que nunca imaginamos. Higuruma olhou para o espelho incontáveis vezes, mas talvez a imagem mais assustadora não fosse a do homem diante dele. Talvez fosse a ausência daquele garoto que um dia acreditou que fazer o certo bastava.
E existe uma dor silenciosa em perceber que você já não reconhece a própria alma. Porque perder uma batalha dói, perder uma pessoa dói, mas perder a si mesmo é um tipo de sofrimento que quase não possui palavras. E foi exatamente nesse vazio, nesse instante, em que toda a esperança parecia ter desaparecido, que a vida colocou diante dele alguém completamente inesperado. A vida colocou um garoto, chamado Yuji Tadori. Alguém que, mesmo carregando culpa, medo e sofrimento, ainda escolhia assumir a responsabilidade pelos próprios atos. E, sem perceber, Higuruma estava prestes a encontrar algo que julgava impossível recuperar. Não a vitória, não a justiça perfeita, mas a razão para continuar acreditando. E sim, o Higuruma, sem perceber, estava prestes a encontrar algo que julgava impossível recuperar. E não é uma vitória, não em um tribunal, não uma resposta perfeita, mas uma pessoa. Porque às vezes a vida não muda através de grandes acontecimentos, ela muda através de encontros. Pessoas aparecem em nossas vidas quando mais precisamos delas. Não para resolver nossos problemas, mas para nos lembrar de quem éramos antes dela. E talvez tenha sido isso que Yuji Itadori fez. Porque o Itadori não era perfeito. Muito longe disso. Ele carregava culpa, carregava arrependimentos, carregava vidas que nunca conseguiria trazer de volta. E mesmo assim, continuava caminhando, continuava escolhendo carregar responsabilidades que nem sequer eram completamente suas. E isso confundiu o Higuruma, porque durante anos ele via aprendido uma única regra: as pessoas fogem das consequências, mentem, transferem a culpa, criam desculpas e... Mas diante dele existia alguém que fazia exatamente o contrário. Alguém que dizia: se eu errei, então eu assumo. Parece uma atitude simples, mas ela não é. Porque assumir responsabilidades exige uma coragem que poucas pessoas possuem. Vivemos em uma época onde todos querem ter razão, poucos querem ter caráter, todos querem parecer bons, poucos aceitam reconhecer quando falham. E talvez seja exatamente por isso que Yuji abalou tanto Higuruma, porque ele era a prova viva de que ainda existiam pessoas pelas quais valia a pena lutar. Durante muito tempo, Higuruma acreditou que a justiça era uma instituição. Depois acreditou que era uma sentença. Depois acreditou que era uma punição. Mas naquele momento ele começou a perceber algo completamente diferente. Talvez justiça nunca tenha sido sobre vencer processos. Talvez justiça sempre tenha sido impedir que o sofrimento destrua aquilo que existe de melhor dentro de nós. Porque existe uma diferença enorme entre combater monstros e se transformar em um. Essa diferença parece pequena, mas muda absolutamente tudo. Ao longo da história, muitas pessoas começaram com boas intenções. Queriam salvar, queriam proteger, queriam salvar o mundo ou mudar o mundo. Mas pouco a pouco passaram a acreditar que qualquer caminho era válido. Era válido para alcançar esse objetivo. E foi exatamente aí que deixaram de ser aquilo que juraram defender, porque quando o fim justifica qualquer meio, já não existe mais justiça. Existe apenas poder. Higuruma finalmente compreendeu isso. Ele percebeu que sua maior derrota nunca havia acontecido dentro de um tribunal. Aconteceu muito antes. No instante em que permitiu que a crueldade do mundo decidisse como ele enxergaria as pessoas. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas da vida. Acreditar que o mundo possui direito de definir quem somos. Se o mundo mente, mentimos também. Se o mundo trai, traímos também. Se o mundo é cruel, então nos tornamos cruéis, como se a dor fosse uma autorização para abandonar nossos próprios princípios. Mas não é, e nunca foi. E existe uma frase do filósofo Nietzsche que diz: quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles. Essa frase nunca foi apenas sobre monstros, ela sempre foi sobre nós.
porque todos os dias travamos pequenas batalhas invisíveis. Contra o ressentimento, contra o orgulho, contra a inveja, contra o desejo de desistir. E é contra aquela voz que diz: não vale mais a pena. E talvez a verdadeira justiça nasça exatamente aí, no instante em que você decide continuar sendo uma boa pessoa, mesmo quando ninguém mais parece ser. Porque fazer o certo quando tudo está dando certo não exige coragem. Qualquer pessoa consegue. Mas fazer o certo quando você foi machucado, quando foi enganado, quando foi abandonado, quando foi tratado de forma injusta, isso exige uma força que poucos desenvolvem. E talvez seja exatamente essa força que Higuruma reencontra, não porque o mundo mudou. O mundo continuava injusto. Os inocentes continuavam sofrendo, os culpados também. Nada disso desapareceu. O que mudou foi o Higuruma, porque finalmente ele percebeu algo que passou a vida inteira procurando. A justiça nunca dependeu do mundo. Ela sempre dependeu das escolhas de cada indivíduo. É uma ideia simples, mas profundamente libertadora. Porque significa que você não precisa esperar que o mundo seja perfeito para agir corretamente. Não precisa esperar que todas as pessoas mudem. Não precisa esperar que a vida seja justa. Você apenas precisa decidir que a injustiça não terá a última palavra dentro de você. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas esquecem. Passamos anos tentando mudar o mundo, mas esquecemos de proteger aquilo que o mundo tenta mudar dentro de nós. A nossa compaixão, a nossa empatia, nossa capacidade de acreditar, a nossa coragem, porque essas coisas também precisam ser defendidas, e todos os dias. Mas talvez essa seja a verdadeira batalha de Higuruma. E de novo, não contra maldições, não contra criminosos, mas contra o próprio desespero, contra a ideia de que fazer o certo havia deixado de fazer sentido. E quando finalmente ele vence essa batalha, ele nos deixa uma das maiores reflexões de Jujutsu Kaisen. A justiça não nasce quando o culpado é condenado. Ela nasce quando uma pessoa escolhe não abandonar aquilo que acredita. Mesmo que ninguém a recompense por isso, mesmo que ninguém a reconheça, mesmo que pareça inútil. Porque valores nunca existiram para garantir vitórias. Eles existem para impedir que nos percamos do caminho. E talvez, essa seja a maior mentira que contamos para nós mesmos. Acreditamos que pessoas boas existem porque esperam recompensas. Mas não. As pessoas verdadeiramente boas continuam fazendo certo mesmo quando não existe recompensa alguma. Porque sua consciência vale mais do que qualquer prêmio. E talvez essa seja a verdadeira definição de justiça. Não uma lei, não um julgamento, não uma sentença, mas uma decisão silenciosa. A decisão de continuar sendo quem você escolheu ser. Mesmo quando o mundo tenta convencer você do contrário. No começo desse vídeo eu disse que toda criança acredita na justiça. E agora, eu acho que isso não é totalmente verdade, porque crianças não acreditam apenas na justiça. Elas acreditam nas pessoas, acreditam que existe bondade, que existe esperança, que existe algo belo dentro do ser humano. O problema é que crescer faz com que esqueçamos disso. E talvez amadurecer não seja perder essa crença. Talvez amadurecer seja protegê-la, mesmo depois de todas as decepções. Porque no fim, o mundo sempre vai nos dar motivo para desistir. Vai nos dar motivo para endurecer, motivos para acreditar que fazer o certo é perda de tempo. Mas talvez a maior vitória da nossa vida nunca seja mudar o mundo. Talvez seja impedir que o mundo mude quem somos. Porque Higuruma passou anos tentando salvar a justiça, até perceber que a primeira coisa que precisava salvar era a própria humanidade. E talvez, quando esse vídeo terminar, essa seja a única pergunta que realmente importa. Depois de tudo que a vida fez com você, você ainda consegue escolher fazer o que é certo? Porque no fim, a justiça nunca foi em um lugar.
Nunca foi um tribunal, nunca foi uma sentença. A justiça sempre foi uma escolha. E talvez seja exatamente por isso que ela nunca morreu. Um salve pra Lissa_123, que por enquanto é a única membro do canal. Se você quiser se tornar membro e ajudar o projeto, ajudar o canal, é baratinho, é do lado do botão inscrever-se. Então vai lá, não custa quase nada. Eu tenho um livro de poesias que, se você quiser, tá aí na descrição e na minha bio, ok? Então muito obrigado e até a próxima.